Os céus têm um prato para o dia de hoje. Eu sempre peço ao Senhor: Senhor, me orienta, o que eu vou falar para esse povo? Não é mais de mais uma palavra que eles precisam. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o dia de hoje. E eu fui impelido pelo Senhor a falar essa palavra, que eu vou falar hoje à noite aqui com vocês. E eu gostaria que você dobrasse a sua atenção. Não que eu vou falar coisas difíceis, são coisas simples e fáceis. Normalmente eu sou muito óbvio. Eu não gosto de dar muita volta não, irmão. Eu acho que é pelo fato de eu ter nascido no Nordeste. As coisas é assim, curta, rápida e direta. Então, não adianta ficar falando de muita revelação se você vai para casa sem entender o que eu estou te explicando. Quero falar o simples e o óbvio, para você sair daqui sabendo o que foi dito. Porque normalmente a gente só vai se comprometer com o que a gente entende. E às vezes a gente fica questionando por que fulano não se compromete. É simples, não entendeu. Só está, mas não entendeu. Agora, quando você entende, por isso que em Mateus 13, Jesus ele disse aos seus discípulos: aqueles que entendem são aqueles que receberam a semente e deram a resposta para ela. E porque eles deram a resposta, eles vão começar a crescer e a dar frutos. Só cresce e dá frutos quem entende. Só que assim, não sou eu que vou te fazer entender. Meu trabalho aqui não é te fazer entender. Meu trabalho aqui é lançar a semente. Porque no reino de Deus é o Senhor que dá a entender. E às vezes, nós pastores, como a gente convive diariamente com muitos pastores, em todos os lugares que a gente passa, eu vejo a aflição de alguns pastores, pastor Eric. Tipo assim, por que parece que o povo não está entendendo? Será que é a minha mensagem que está errada? E a gente tem que dizer: não, pastor, continua pregando. Nosso trabalho é pregar o Evangelho. Entender é Deus que dá a entender. Por isso que ele disse em Mateus 13 ainda, versículos 10 e 11 eu acho. Ele disse assim: olha, os discípulos abordam Jesus e perguntam: por que você está falando por parábolas? É como se os discípulos estivessem percebendo que a multidão não estava entendendo o que Jesus estava falando, porque Jesus estava falando parábolas. Aí os discípulos vão até Jesus e perguntam: por que você está falando por parábolas? Aí ele responde e diz assim: eu falo por parábolas para que eles não entendam, mas a vocês eu dou a conhecer os mistérios do reino de Deus. Veja que é Ele que dá a entender. Agora, não parece acepção de pessoas? Por que Ele não deu a entender a multidão e deu a entender só os discípulos? Então Ele tem filhos prediletos? Não é sobre isso esse texto. É sobre condição do coração para receber a semente que vai ser plantada. Porque assim, se Deus não perceber, pastor, que você tem um coração pronto para responder à proposta que Ele está te fazendo, Ele prefere te manter na ignorância. Por quê? Porque tudo que Ele nos faz entender, que a gente entende, agora Ele tem direito de cobrar o que a gente entendeu. Então Ele não vai cobrar de você algo que você não entendeu, porque isso não é justo. E Ele é justo, e porque Ele é justo, Ele jamais vai te pedir algo que você não entendeu. Agora, no dia que você entender... Como é que é teu nome? Gisele. Voz bonita, Gisele. Parabéns. No dia que Ele te fizer entender, Gisele, no outro dia de manhã, Ele vai estar na tua porta. Gisele, o que você fez com o que eu te fiz entender? Isso se chama prestação de contas. Compreende isso? Sabe qual é a minha oração nessa noite? Que o Senhor te faça entender tudo que vai ser dito. Porque entender os mistérios do reino não é um privilégio, é responsabilidade. Tem gente que quer entender, quer conhecer. Uma coisa é conhecer, outra coisa é entender. Tem muita gente que conhece o que não entende. E não é sobre conhecer, não é sobre acrescentar conhecimento. Tem gente que quer acrescentar conhecimento para discutir o que sabe. No reino de Deus não é assim. O que a gente conhece não é para discutir o que a gente sabe, é para a gente mudar a nossa vida com aquilo que a gente está sabendo.
Não, vocês não estão me entendendo ainda. O que eu vou precisar fazer hoje para vocês entenderem? Nada. Marcos capítulo 9, vamos lá. Versículo 14. Vocês estão prontos, irmãos? Eu estou ouvindo pouco amém aqui hoje. Me disseram que aqui tem uma igreja avivada. Me disseram que tem irmão cheio de fogo aqui. Aleluia. Eu acho que quem foi de manhã está assim: meu Deus, o que é que vem aí agora? Calma. Não criemos pânico. Eu vi suave na nave. Fica tranquilo. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas, aliás, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais, diga nunca mais. Prepare o teu espírito nessa noite, porque muita gente aqui hoje vai viver a realidade de nunca mais viver algumas realidades. Guarde isso, diga nunca mais. Segure aí, porque nós só vamos se encontrar com essa palavra lá no final. Mas vamos para o começo. Eu quero ser breve. Eu nunca consigo, mas vou tentar. Do versículo 14 até onde a gente leu, isso aqui é um cenário, diga um cenário. Tudo que você lê na Bíblia, você precisa conhecer o contexto para você entender o texto. Se você ler só esse texto, ele vai ficar meio que não fecha a conta, está faltando alguma coisa. Então, para a gente entender esse texto, a gente vai ter que entender o contexto. O contexto eu dou o nome de cenário 01. Esse texto que a gente leu, eu dou o nome de cenário 02. Para entender o cenário 02, você vai ter que entender o cenário 01. E o que o cenário 01 está falando? O que ele está dizendo? Do versículo 1 ao 14. Tem ali um enredo, tem uma história ali. E o que está rolando ali? Para chegar nesse ponto do versículo 14 para frente. Então isole aqui agora, do versículo 14 para frente, aonde a gente leu. E se concentre comigo aqui no cenário 01. O que está acontecendo? O que está rolando aqui? O que está acontecendo é que Jesus pega 3 dos seus discípulos e sobe ao monte com eles. Quando ele sobe ao monte com esses 3 discípulos, eu fiquei me perguntando por que ele não levou todo mundo? Por que ele só levou 3? Como se ele partisse a condição de alguns poderem ver algumas coisas e outros não. Vão ter alguns momentos que a gente vai
interpretar alguns movimentos de Jesus com os seus discípulos como se ele tivesse preferências. Só que assim, a visão humana que a gente tem dessas realidades é exatamente essa. Se o pastor Eric pegar 5 ou 6 e for viver algumas coisas com esses que as outras pessoas não vão poder viver, logo você é chamado de quê? Um pastor que faz o quê? Acepção de pessoas. Porque na nossa mentalidade, separar algumas pessoas para algumas realidades e outras não, é acepção de pessoas. Por quê? Porque na cabeça de todo mundo, o pastor ele tem que ser neutro. Ele não pode ter partido, ele não pode ter grupo, ele não pode ter nada, ele tem que ser de todos. Então preste atenção nisso. Essa é uma verdade que está presente, contida na cabeça da igreja. Só que quando você olha os movimentos de Jesus, você vai perceber que ele não tinha problema do que as pessoas iam achar do que ele estava fazendo. Ele não parava no pensamento de ninguém, porque ele era muito intencional no que ele estava fazendo. Então ele não abria mão do tempo curto que ele tinha na construção do que ele queria pedagogicamente construir na vida dos seus discípulos. E o que ele está construindo aqui? 2 grupos? Simplesmente, Deus sempre vai se relacionar com a gente a partir de níveis. Ele sabe a minha medida e sabe a tua medida. Então, a depender da nossa medida, ele tem um tipo de tratamento. Se você observar na parábola dos talentos, vai parecer que ele está fazendo acepção de pessoas também. A um ele deu 5, a um ele deu 2, e a um ele só deu 1. Aí você diz, por que ele não deu 5 para todos? Aí o texto termina dizendo assim: e deu a cada um segundo a sua capacidade. Então por que às vezes vai parecer que eu vou tirar uma foto com esses 3 homens que compõem a minha mesa lá da comunidade que a gente está estabelecendo, e os outros vão olhar e vão dizer, está vendo ali, o pastor só leva os 3. É assim ou não é? E por que eu não ligo? Porque eu olhei para Jesus como meu modelo e percebi, uau, ele não tinha problema com isso. Por que ele levou só os 3? Para deixar de tanta conversa, deixa eu te explicar. É assim. Esses 3, eles tinham algo em comum dos outros. O senhor é pai? Tem quantos filhos? Tem um menor, não tem? O senhor é assim velho? Cadê? Tudo bem. Os 3 são iguais. Tem aquele que mexe mais um pouquinho com o coração, sim ou não? Você não quer deixar transparecer para os outros, mas dentro do Senhor tem aqui, está aqui, eles estão aqui. Graças a Deus. Ufa. Eles sabem. Pronto. Tem aquele que mexe mais ou não? Tem ou não tem? E não tem a ver com preferencialismo. Tem a ver com as descobertas que esse filho fez do teu coração. Ele soube acessar o teu coração como os outros não souberam. É assim ou não é? Então os discípulos era exatamente isso. Teve alguns que descobriram alguns mistérios que os outros não. Então é como se Jesus dissesse, com esses aqui eu preciso fazer uma construção diferente. Então esses aqui eu vou permitir ver coisas que os outros não vão conseguir ver. Tudo bem até aqui, gente? Espero não estar complicando na tua cabeça. Então preste atenção. Quando eles sobem lá no monte, que é chamado, depois desse episódio, o Monte da Transfiguração, o que esses 3 veem que os outros lá embaixo não veem? Esses 3 veem Jesus sendo um assunto aos céus. Rapaz, para pensar comigo. Já pensou você estar aqui, de repente
uma glória de Deus desce sobre aquele lugar. E agora Jesus está subindo, sendo assunto. Os 3 discípulos ficaram assim, tipo, extasiados, estupefatos. Uau, o que é isso? A glória de Deus, quando vem no ambiente, coisas incríveis e extraordinárias começam a acontecer. Preste atenção, a glória de Deus, quando chega no ambiente, se prepare. Coisas que os teus olhos nunca viram, os teus ouvidos nunca ouviram, e jamais subiu ao coração do homem, são essas coisas que a glória de Deus faz. Faz coisas que você nunca ouviu e nunca viu. Então esses 3 discípulos começam a ver Jesus sendo assunto aos céus. Cara, eles ficam assim, tipo, o que é isso que está acontecendo? Como se não bastasse, as vestes de Jesus começam a brilhar. Aí ele, não, nossa, que glória é essa? Como se não bastasse, eles também veem Moisés e Elias aparecendo. Uau, que glória é essa que traz os profetas e a lei? Então eles estão, tipo assim, a cada acontecimento do mover da glória naquele lugar, vai deixando aqueles discípulos assim, de maneira, sabe, que nem eles mesmos estão conseguindo entender o que está acontecendo. Porque quando a glória vem, irmãos, você não sabe explicar. Simplesmente a glória não é para ser explicada, a glória é para ser desfrutada. Não, vou repetir. A glória não é para ser explicada, ela é para ser desfrutada. Então escute, porque eu sinto que tem uma glória de Deus aqui hoje. Quando eles percebem esse cenário ali acontecendo em sua frente, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, tem um no meio dos 3 que é meio maluco. Como é o nome dele? Pedro. Aí Pedro olha e diz, peraí, o que é isso? Aí ele olha para Jesus sendo o assunto, ele vai lá, puxa na perna de Jesus e volta aqui. Aí Jesus, o que houve, Pedro? Aí ele diz, mestre, bom é este lugar. Uau, o que é isso? Ele está dizendo assim, quando a glória de Deus se manifesta, não tem lugar melhor que esse. Ele diz, é bom esse lugar, mestre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi para algum retiro, conferência, sei lá o que, reunião de oração, que a glória de Deus veio, que você foi pego por ela, ela foi te levando, as horas passaram que você não viu, e de repente você se encontrou assim, uau, se eu pudesse, eu não ia embora. Por quê? Porque bom. Aí Pedro se desvia e vai lá e diz, mestre, faça 3 tendas aqui. Por que ele pediu 3 tendas? Porque o lugar era tão bom, que ele queria o quê? Morar ali. Eu estou sentindo que vai pegar fogo esse lugar. Aleluia. Preste atenção. Jesus olha para a pergunta de Pedro e não dá uma resposta. Foi isso que me deixou assim, por que ele não deu uma resposta? É legítimo ou não você querer a glória de Deus? É legítimo ou não você querer morar onde a glória de Deus está? Por que Jesus não disse, é verdade, né, Pedro? Vou fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para nós. Jesus não deu atenção a Pedro. Aí eu fiquei me perguntando, por que o Senhor não deu atenção a Pedro, Jesus? Está pegando. Escute. De repente vem uma voz do céu, que fala assim, este é o meu filho amado, a ele ouve, obedecei. O que os céus estão dizendo ali? O ambiente da glória de Deus, que está inaugurando um novo tempo, agora não são mais os profetas, agora não é mais a lei. Não que isso não seja importante,
profetas e lei. O que a voz está dizendo é: agora, seja a profecia ou seja a lei, tem que passar por Cristo, porque agora é Ele que vai te dar as direções para a vida. Quem está me entendendo aqui? Aí Jesus olha para os três, e eu dou um nome a esses três. Esses três aqui é uma representação da igreja do monte. E o que é a igreja do monte? É aquela igreja que quando se reúne, a glória vem. Não, só o irmão lá atrás entendeu. Será que eu estou falando para essa igreja nessa noite? É a igreja que quando se reúne, a glória se manifesta. Agora escute. Por que Jesus não ouviu a Pedro? E por que Jesus diz assim: agora desçam? Ou seja, Jesus está dando uma palavra de direção para eles descerem do ambiente da glória. Por quê? Agora eu vou começar a pregar para você. Esse é o cenário 01. E o que esse cenário 01 quer nos ensinar? É que a igreja do monte é a igreja que quando se reúne a glória se manifesta. Mas essa igreja do monte, isso aqui é para nós, igreja. Ela aprendeu uma coisa e não aprendeu outra. Ela aprendeu a discernir o momento da glória, mas ela não aprendeu a discernir o propósito da glória. Eu vou repetir. Uma coisa é você discernir o momento que ela veio, que você desfruta, que você chapa o coco mesmo, você planta bananeira, sai correndo. Tem desses aqui? Cadê? Não tem? Ah, vocês vão ter que ir na minha igreja. Chapa o coco, não quer sair do lugar, quer viver ali, aí fica esperando o próximo retiro, a próxima conferência, o próximo tudo. Por quê? Porque só discerniu o momento, só discerniu aquela ocasião que aconteceu o mover, não compreendeu o propósito do mover, não compreendeu o propósito do porquê vocês estão reunidos desde quarta-feira aqui, recebendo ambientes de glória. Porque se eu perguntar, eu tenho certeza que cada um aqui vai ter um testemunho da manifestação da glória de Deus desde quarta-feira aqui reunidos. Só que a pergunta é: vocês estão querendo construir uma tenda nesse lugar para vivendo essas experiências aqui dentro? Ou vocês querem discernir o propósito de vocês terem recebido o que receberão? Porque quando Jesus diz para essa igreja do monte: desçam, sabe o que ele está dizendo? Agora eu vou ensinar para vocês que não é só viver o momento, agora é dar sentido ao momento. Cutuca teu irmão e diga assim: Deus vai nos dar sentido desse momento. Os discípulos descem, aí Jesus diz assim: não diga nada para ninguém. Eu vou te falar, eu não teria maturidade espiritual para estar nesse momento. Eu me conheço, irmão. Porque assim, se eu visse um negócio desse, a primeira coisa que eu ia fazer, a primeira pessoa que eu encontrasse, eu ia contar o que aconteceu. Não, a boca treme, é um negócio assim impressionante. As coisas boas a gente quer contar. Aí Jesus chega para eles e diz assim: desçam e não diga nada para ninguém. Aí não, mestre, aí é muito pesado para mim. Por que, pastor Eric? Ele não queria que ninguém contasse. Deixa eu te explicar isso aqui. Tem momentos da glória de Deus que ela vem, que a gente entra, desfruta, percebe, identifica, que não é porque a gente viveu essa experiência de discernir o momento da glória que a gente está pronto a revelar essa glória.
Quando Jesus diz assim, desçam e não digam nada para ninguém, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, deixa isso primeiro assentar dentro de você. Quando você viver a plenitude do que você viu, aí você vai ter autoridade para colocar para fora aquilo que você recebeu. Compreende isso? Presta atenção. Aí os discípulos descem, eu pensei que eles iam descer sozinhos. Jesus vem atrás. Quando Jesus vem, que a multidão percebe que o mestre está vindo junto, a igreja que está no monte está descendo. Por quê? Porque o sentido da glória de Deus é exatamente esse. Qual? É recebê-la para manifestá-la. Porque enquanto lá em cima tem glória, lá embaixo tem uma geração defiando nas mãos de Satanás. Então o que Jesus está dizendo? A glória que vocês receberam aqui nesse monte não é para vocês ficarem aqui falando em língua, chapando o coco e dizendo que bom é esse lugar. Não, pegue agora essa glória e desça para os vales, porque tem uma geração perecendo, esperando você, carregado da glória de Deus. Os discípulos descem. Quando eles vão descendo, a multidão percebe que o mestre está vindo. Aí os escribas vieram até Jesus e disseram assim: mestre, você veio? Aí ele olha para os escribas e diz assim: por que vocês estão discutindo com eles? Com eles quem? Os escribas estavam discutindo com quem? Olha aí no texto. Os que ficaram. Mas especificamente, sabe com quem? Olha o enredo da história. De repente, o pai do menino salta e vai até Jesus. E diz assim: mestre, a discussão é porque eu trouxe meu filho para a sua igreja e ela não funcionou. Eu vou repetir. Então deixa eu melhorar isso aqui. É assim, ó. Para esse pai ter levado esse menino ali, concorda comigo? Alguém falou para ele que ali tinha uma galera que podia resolver aquele problema. Ok? Casa comigo? Ok. Então o pai daquele menino fez o quê? Tô desesperado, cara. Eu quero tirar meu filho dessa situação. Alguém chega e diz: eu sei aonde o teu filho pode ser curado. Liberta esses demônios. Tem uma turma que está indo de cidade em cidade. Por quê? Porque lá atrás Jesus disse o que para eles? Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, tomarem coisas mortíferas e nenhum mal te suceder, pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, expulsarem demônios. Aí o que eles fizeram? Eles foram revolucionar de cidade em cidade. Onde eles passavam não tinha demônio que resistisse, que esses discípulos expulsavam. Sim ou não? É tanto que quando eles voltam da grande comissão, qual que é a fala deles? Mestre, em teu nome expulsamos demônios. Só que agora o cenário é outro. Agora tem um menino que está possesso. É um espírito imundo. É um espírito surdo. É um espírito mudo. Ou seja, havia uma infestação, pastor, de demônios ali, que não estava permitindo aquele menino que fala de uma geração ouvir e ver o que Deus estava fazendo. Deixa eu traduzir isso para você. Esse é o nosso cenário brasileiro e mundial. É uma geração que está tentando vingar e não está vingando, porque Satanás está prendendo os ouvidos e tapando os olhos para eles não verem a glória de Deus. E a igreja, que deveria ser o lugar para abrir ouvidos e abrir olhos, ela não está funcionando. Alô? Aí o pai do menino vai até Jesus e diz assim: mestre, é que eu trouxe meu filho e não funcionou a sua igreja. Sabe qual é a parte mais triste desse texto para mim? É essa. É claro que o menino naquela condição mexe com o coração da gente. Você é pai, você sabe do que eu estou falando. Quem quer ver um filho naquela condição? Quem quer ver o filho naquela situação? Ninguém.
Mas sabe o que é mais triste para mim? É saber que tem uma instituição na terra, autorizada, legal, para resolver esse tipo de problema, e não resolve mais. Aí sabe o que acontece? Quando a gente que recebeu esse encargo de resolver esse tipo de problema, e a gente não funciona mais, a gente vai achar uma razão para discutir por que a gente não está funcionando. Porque a discussão dos escribas com os discípulos era exatamente essa. Os escribas estavam assim: vai agora? Vocês não bateram no peito que expulsavam demônios? Expulsa esse demônio. Aí essa igreja, representada por esses discípulos, está tipo assim: não expulsou, porque talvez, teologicamente. E os escribas estão tipo assim, pastor Eric: você é arminiano ou você é calvinista? Você é milenista, pós, pré, o diabo a quatro, do que for? O que você é? É assim, ó, pior coisa na vida de uma igreja é quando ela não funciona mais onde deveria funcionar, e ela fica achando agora um pretexto para dar uma desculpa por que ela não está funcionando. Agora, por que Jesus manda os discípulos descerem? Porque agora ele vai ensinar que tem situações que você não vai conseguir resolver se a glória não estiver presente. Escute, corremos o risco, igreja, de fluirmos tão bem no que ele nos encarregou fazer, que com o passar do tempo a gente corre o risco de achar que a gente está funcionando, quando a gente já se perdeu no caminho, e agora a gente achou desculpas espiritualizadas para justificar os nossos não funcionamentos. Que silêncio, né? Diga para o teu irmão assim: meu irmão, dá pelo menos um amém aí, Jesus. Escute. Eu sei, você não está gostando dessa conversa, mas você vai ter que me ouvir até o fim. Essa é a parte que ninguém gosta de ouvir, mas você vai ter que ouvir. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso. O que Jesus está tentando mostrar aqui? Agora pega no teu espírito. Ele está tentando mostrar uma coisa para os discípulos, para aquela igreja: não vai existir milagres no ambiente se a igreja não entender que ela precisa preparar esse ambiente. Pastor, por que os milagres não estão acontecendo mais? É simples, não tem ambiente para eles. A gente já encheu o culto de muitas outras coisas, menos de um ambiente para os milagres acontecerem. Então o que Jesus está tentando mostrar para os seus discípulos? Tem milagres que tem que ter ambiente para eles acontecerem. E o que está acontecendo aqui? A igreja que tem a glória e a igreja que se perdeu da glória. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma conexão entre a glória de Deus e aqueles que se perderam da glória de Deus. Para quê? Para gerar um ambiente para libertar aquele menino ou aquela geração. Aí o que ele faz? Ele olha para aquela circunstância, ele olha para aquela situação. O pai do menino dizendo que a igreja falhou, eles tentando achar uma desculpa para justificar porque falhou, os escribas apontando por que eles falharam. Como que vai acontecer milagre num ambiente desse? Por quê? Porque milagres são para um ambiente onde existe uma frequência de fé. Eu vou repetir: milagres precisam de um ambiente que tenha uma mesma frequência de fé para eles poderem fluir.
Então, o pastor local, ele não é o culpado dos milagres não estarem acontecendo. Por quê? Porque temos um público aonde a maioria das pessoas, quando vem cultuar na coletividade, vem com seus interesses pessoais e almáticos. Porque se a gente está em um ambiente aonde é o Senhor dos Senhores que veio receber a adoração desse povo, nós precisamos andar em uma unidade de fé, como disse o apóstolo Paulo, na mesma frequência de fé, primeiro para dar a adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Quando o ambiente é construído, não tem enfermidade que resista nesse lugar. Porque a pergunta que muitas pessoas precisam fazer nesses dias é: por que eu estou indo cultuar? Porque assim, Deus não responde a cultos almáticos. E eu vou te explicar por quê. Porque o culto almático não gera ambiente de fé. Culto almático gera interesses pessoais. Pastor, o que é um culto almático? É quando você vem de casa na expectativa da alma. Só que em João 6, Jesus ele disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. O que isso quer dizer? Que se as suas palavras é espírito, o que é pregado aqui é no espírito. Só que o problema é a expectativa que você carrega. Se é na alma, a palavra não alcança a tua alma. Mas se você veio aqui na expectativa do Espírito, palavra e Espírito vão se conectar. Vai haver uma sinergia entre palavra e tempo. E quando palavra e tempo se encontram, Salomão explica. Ele diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. Deixa eu te explicar isso aqui. É assim, ó. Os nossos encontros precisam ser encontros que gerem ambiente de fé. Eu estou pegando o tema dessa conferência para falar o que eu estou falando. Porque sem ambiente de fé não tem milagres. Pode ter mover, pode ter alguém falando em línguas ali, alguém recebendo ali, pode ter tudo isso, mas não tem milagres. Não tem manifestações de cura, de libertação, de transformação. Por quê? Porque esse é um tipo de ambiente que nós precisamos compreender como igreja, que não é Deus que faz, é a gente que prepara para Ele vir. Pegou no teu espírito aí? Que prepara o ambiente para os milagres somos nós. E Deus só faz se tem ambiente. Quer que eu te prove? Está aqui, ó. Quando ele viu que o pai do menino estava desesperado, o pai do menino olha para ele e diz assim: se tu podes, tenha compaixão e me ajude. Aí Jesus disse o quê? É tipo assim: eu posso. Você crê? Vou repetir. Você está perguntando se eu posso? Eu posso. A questão não é se eu posso. A questão é se você quer que eu faça. A questão é se o seu coração está carregado de expectativas de fé para eu fazer o que você está querendo. Aí o pai do menino diz assim: eu creio. Só que agora ele fala algo que é muito importante para o que eu estou falando. Ele diz assim: eu creio, mas me ajude, porque eu estou com falta de fé. Por que o milagre ainda não tinha acontecido? Não tinha um ambiente de fé. Quer que eu te explique isso aqui assim, com mais clareza? Quem se lembra de Marta, Maria e como é o nome dele? Lázaro. Jesus passa ali em Betânia, vai tomar um chá da tarde com um pão maravilhoso só a pastora Débora faz. Café da tarde, Jesus passou ali. Aí o que aconteceu? Maria já foi para os pés de Jesus.
E Marta? Chega, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí Jesus olha e diz assim: Marta, Marta, que isso? O que você está fazendo? Sua irmã já escolheu a melhor parte. Tipo assim, escolhe também essa parte. Escute, aqui a peça principal não é Maria, embora Jesus dá o destaque do que ela está fazendo. O foco de Jesus aqui é Marta, porque a ênfase maior do texto, embora o que mais nos chama a atenção é o de Maria, mas a ênfase maior é Marta, porque ali Jesus está intencionalmente querendo fazer com que Marta volte para os lugares essenciais que ela tinha perdido e que a sua irmã não perdeu. Está aqui comigo? Ela não entendeu o que Jesus estava querendo dizer para ela. Sabe o que Jesus faz? Vai embora. Quando Jesus sai, quem que fica doente? Lázaro. Aí elas correm, pegam 3 amigos e dizem assim: achem o mestre e diga para ele que o amigo a quem ele ama está doente. Você sabe o que isso quer dizer? O amigo a quem ele ama? Por que ela usou essa expressão? Porque assim, amor na cabeça da nossa humanidade, o que é amor? Amor é igual a: se eu preciso e você me ama, você tem que sair correndo para me ajudar. É assim ou não é? Então ela manda um recado assim, meio que como uma pressão psicológica: um amigo a quem tu amas está doente, então vem correndo ajudá-lo. Quando eles encontram Jesus e dizem assim: olha, o amigo a quem tu amas, Marta e Maria. Quem? Marta aí mandou te dizer que o amigo que tu amas está doente, quer que você vai lá. Jesus disse o quê? Diga a Marta. Ora, se as duas mandaram um recado, por que o recado de volta é só para Marta? Diga a Marta que esta enfermidade não é para a morte, mas para quê? Para a glória de Deus. Aí eles foram e deram o recado para ela. Está lá no texto de João 11. Demorados 2 dias, Jesus decidiu ir. Ué, se ele ama, por que ele não foi correndo? Porque amor não é igual a sair correndo para ajudar. Quando Jesus bem quis, olhou para o discípulo: nós vamos voltar lá em Betânia. E o discípulo: você está doido? Queriam matar a gente lá. Você vai voltar? Vamos. Quem anda de dia não tropeça. Ou seja, vocês estão comigo, rapaz. Sossega. Eu sou a luz do dia. Você está comigo, você não vai tropeçar. Aí quando Jesus entra em Betânia, ele vai para a casa de quem? Hã? Não ouvi. Porque quem é a primeira pessoa que se encontra com ele? Agora deixa eu te perguntar: Jesus já sabia que Lázaro estava morto, sim ou não? E por que se ele foi para ali ressuscitar Lázaro, por que ele não foi para o túmulo? Por que ele foi primeiro na casa de Marta? Deixa eu te explicar. É que não tem milagres sem primeiro ser construído um ambiente de fé. Então o que ele vai fazer com Marta? Ela vem e diz assim: mestre, meu irmão morreu porque você não estava aqui. Se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha para ela e diz assim: Marta, não mandei eu te dizer? Não foi para Maria o recado, foi para Marta, porque ele sabia que Marta já tinha definhado na fé. Não mandei te dizer eu que esta enfermidade não é para a morte? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto. Aí Jesus sai dali, anda mais um pouco, quem vem? Maria. Se prostra aos seus pés e diz as mesmas palavras: mestre, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus começa a chorar. Por que com Marta Jesus traz uma palavra de exortação?
E porque com Maria, com as mesmas palavras, ele chora. Sabe por quê? Porque Marta estava apoiada no espírito da cobrança e da incredulidade. Porque normalmente vai ser assim: quando você entra em um lugar de incredulidade, você vai começar a querer cobrar de Deus. Maria diz as mesmas palavras, mas ela não diz apoiada no espírito da incredulidade e da cobrança. Ela fala no espírito do reconhecimento. Ela diz assim: eu sei que se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Marta está assim: ele só morreu porque você não chegou. Aí o que Jesus faz? Cara, esse Deus não é gente mesmo. Aí o que ele faz? Ele quer ressuscitar Lázaro, porque o problema aqui não é poder para ressurreição. O problema aqui é: será que eu vou conseguir trazer Marta de lá de baixo? Eu vou ter que entrar com ela no fundo do poço. Porque Jesus faz assim: ele não estica a mão, ele entra lá no fundo. Ele vai nas suas bases de fé, onde você não está acreditando mais. Ele vai com você lá para dizer assim: Eric, volte a acreditar nas coisas que você acreditava, cara. Lembra que você tinha fé para isso, fé para aquilo, e agora você não acredita mais nessas coisas? Ele está dizendo assim: ô Eric, será que agora você só vai ter fé para crer que eu posso curar a enfermidade? Você não tem mais aquela fé para crer que eu posso ressuscitar das cinzas? Marta, vem para cima. Sabe o que Jesus vai fazer aqui nessa noite? Ele vai descer no fundo do poço da falta de fé de muitas pessoas aqui. Vai trazer você para o lado de cima, para dizer a você: volte a crer no que você deixou de crer, porque o que eu posso fazer, ainda eu posso fazer. Depois que ele traz Marta para cima, o que ele diz? Onde que Lázaro está? Ah, está sepultado, já tem 4 dias. Mas já está fedendo. Ah, você quer dizer que é impossível? Fica tranquila, porque se crer, tudo é possível ao que crer. Tira a pedra. Tirar a pedra. Lázaro, vem para fora. Qual que é o problema? Para ressuscitar basta ele. O que ele não está achando é uma frequência de fé no corpo, para ele poder fazer as ressurreições que ele precisa fazer nessa cidade. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Deixa eu melhorar. Quem se lembra de Jairo? Ele tinha uma filha que estava doente. Ele vai até o porto onde Jesus estava desembarcando para se encontrar com ele. Ele soube que Jesus ia descer ali. Ele foi lá. Quando Jesus desceu, ele se jogou no chão e disse assim: mestre, a minha filha está doente, ajuda-me. Jesus pegou Jairo, pegou na mão e disse: eu vou contigo na tua casa agora. Vamos lá. Pá. Quando chega no meio do caminho, uma mulher para o curso e toca na orla das suas vestes. Aí Jesus para e diz: alguém me tocou. Aí Pedro diz: mestre, tem tanta gente te apertando e tu dizes: alguém me tocou? Aí ele: não, Pedro, tem muita gente sim se aproximando, me empurrando, encostando, mas eu senti que esse toque tirou de mim poder. Uau! Por que o toque daquela mulher arrancou virtude dele? É por isso que eu disse: sempre leia o contexto. Alguém disse para aquela mulher: pastor Eric,
o mestre vai passar por ali. Tem 12 anos, você gastou todo o teu dinheiro com médico, tentou de todo jeito e continua com a mesma enfermidade. Mas por aqui vai passar um que tem todo o poder para te tirar dessa vida. Aí a Bíblia diz assim: e dizia ela consigo mesma: se eu apenas o tocar, chorar, calar. Meu Deus, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer expectativas de fé. É isso que está faltando. Quando você sai de casa, como é que você sai? Hoje é culto, tem conferência, vamos lá, vai ser legal, vai ter música boa, vai ter palavra boa, Deus vai ter que falar comigo hoje. Não cantou a música que eu queria que cantasse hoje. A alma é exigente, ela quer determinar como deve ser o culto para Deus. A alma não se rende para perguntar para Deus como é que Ele quer receber o culto. Só o Espírito consegue compreender o que Deus espera receber nos ambientes que a gente prepara para Ele. É por isso que aquela mulher, ela disse assim: olha, ninguém precisa me dizer nada, porque eu mesmo estou gerando expectativas de fé em mim mesma, de que naquele encontro, quem sabe é hoje que pode acontecer. Talvez é isso que está precisando acontecer nessa geração. Ela gera mais expectativas do Deus Todo-Poderoso que ela vem se encontrar, do Deus Todo-Poderoso que vem na coletividade. Talvez Deus precise achar hoje aqui gente que gerou essa expectativa de fé, que saiu de casa dizendo: eu vou hoje, mas quem sabe é hoje Ele vai passar por mim e eu vou tocar nas suas vestes hoje. Essa é a mulher que tocou em Jesus. E Jairo, Jairo está aqui, ó. Minha filha está doente. Ele disse que ia na minha casa, mas essa mulher veio e parou ele no meio do caminho. Essa mulher não entende que eu cheguei primeiro na fila? Deixa eu te falar, no reino de Deus não é por ordem de chegada. No SUS pode até ser, e às vezes nem é, né? Enfim, deixa isso para lá. É outra história aqui. No reino de Deus não é por ordem de chegada. No reino de Deus é no tempo de Deus. E Jairo ali, eu acho que vai demorar. E Jesus batendo papo, tipo assim: e aí, como é que vocês estão? Foi curada mesmo? Maravilha, aleluia. De repente vem um grupo lá da casa de Jairo, marchando. Pega Jairo ali no canto, pastor, e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre. Tua filha morreu, ou seja, acabou para você. Deixa eu te falar uma coisa. Se você, igreja, quer construir um ambiente de milagres, filtre quem você ouve. Não é todo mundo que vem falar para você um cenário real que está com a motivação certa para construir em você expectativas de fé. Tem gente que vem falar coisas que até estão acontecendo mesmo, mas muitas delas vêm falar para te tirar do lugar de fé que você está. Jairo, não incomodes mais o mestre. Tipo assim, esquece, acabou, não tem mais jeito. Jesus ficou só olhando, tipo assim, eu quero ver o que Jairo vai fazer agora. Porque normalmente é assim. Sabe por que Deus permite a gente chegar nesses limites? Porque são nesses limites que a gente vai tirar de dentro para fora incredulidade ou fé. É do tipo assim, ó. Nesses limites, do nosso lado direito tem anjos do Senhor, do nosso lado esquerdo está Satanás. E por que Deus permite a gente chegar nesse ponto? Porque o que a gente falar nesse ponto vai dar terreno para Deus ou para o diabo. Eu vou repetir isso aqui, ó.
o que você fala não é aleatório para o reino espiritual. Todas as vezes que você reclama, você está fazendo uma declaração aberta para o mundo físico e espiritual de que Deus não é suficiente para fazer o que Ele disse que ia fazer. Todas as vezes que na hora em que você está no limite, que parece que tudo acabou e não tem mais jeito, o que você fala ou dá terreno para Deus construir as coisas dos céus, ou dá para o diabo terreno para ele estabelecer o inferno. Porque o que falamos nessa hora vai ser um fator determinante para revelar o que a gente acredita. Escute, a fé tem uma fala. A fé fala. É por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: se com a tua confessar e com o teu coração crer. Ele está dizendo assim: o coração é para crer, e a boca? O que o coração? Por isso Paulo disse: crie, por isso falei. Por quê? Porque a boca, ela foi nos dada, não para a gente reclamar do que não tem, ou do que não existe, ou do que não aconteceu. A boca nos foi dada para atrair o reino do Espírito, para declarar o que Deus disse, porque o que Deus disse, ainda que não tenha acontecido, já é, já é, já é, já é. Não ria de mim não, que eu vou falar agora. Quando o médico disse para mim: você não vai poder ser pai nunca, e já tinha passado 12 anos, e eu de fato já estava entrando assim num momento muito crítico. Eu estou falando psicoemocional. No meu psicoemocional estava entrando num momento crítico. De repente eu fui visitado no meu quarto pelo Espírito Santo. Eu estou te levando, meu filho, ao teu limite, porque é no teu limite que eu vou conhecer no que verdadeiramente você diz que crê. E quantas vezes eu tive a vontade de dizer assim: cara, eu não aguento mais. Eu sentia como se anjos do Senhor tivessem ali, demônios ali, tipo, vamos ver o que ele vai falar. Sabe quando Paulo disse assim: não deis lugar ao diabo? A palavra lugar ali no grego é jurisdição, território. Paulo está dizendo assim: o diabo não tem lugar, pastor. Ele só ocupa o lugar que você dá terreno para ele. Então o diabo nunca ouviu da minha boca: desisto, não vai ser, não vai acontecer. Ainda não, mas eu creio que vai acontecer. Aí naquela hora eu recebi uma instrução do céu. O Espírito Santo, ele instrui. Quem crê assim? Ele instrui. Se você crê, por que você não fala o que você crê? Aí eu disse: mas como assim? Eu já falei. Não, construa um território para Deus vir e manifestar o que você está falando. Aí eu entendi. Acordei, fiz o café da manhã. Minha esposa acordou, o café estava pronto. Normalmente isso eu faço. Quando ela sentou na mesa, eu coloquei 3 cadeiras: uma minha, uma para ela e uma outra misteriosa. E 3 pratinhos, os suplados, tudo certinho, bonitinho. Aí ela disse: alguém vem tomar café com a gente? Eu disse: não. De fora você está falando? É. Não, é só para os de casa mesmo. Aí ela: como assim? Eu disse: vamos comer, minha filha, fica tranquila. Aí a gente comendo, aí eu: Jéssica, olha para esse menino, olha a sujeira que ele está fazendo. Ela disse: você está bem? Aí eu disse: estou tão bem que estou cheio de fé. Deixa eu te falar, quando você decide andar pela fé,
Quem não anda pela fé vai achar que você é doido. Aí eu olhei para ela e disse assim: minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Deus falou comigo para a gente construir um cenário de fé, para Ele poder vir fazer o que Ele deseja fazer. Sabe o que não aconteceu? Porque nós não falamos o que cremos. Então eu dizia para ela, dirigindo no carro, pastor Eric, eu dizia: Jéssica, olha esse menino saindo da cadeirinha. Ela disse: meu filho, eu creio, ele está aqui, vamos consertar a coisa. Quando nós conectamos no mesmo espírito de fé e começamos a declarar pela fé, Deus nos deu um filho. Olha para o teu irmão e diga assim: aprenda a construir ambientes de fé. Aí Jesus vai até Jairo. E aí, Jairo? Vai parar no que te disseram ou no que eu te disse que vou na tua casa? Aí Jairo: mestre, é que eles falaram que ela já morreu. Não, você que vai escolher. Eu falei o que para você lá na praia? Que ia na minha casa. Então pronto. Se eu falei que eu vou na tua casa, eu vou na tua casa. Tá bom, então vamos lá, mestre. Aí vão. Quando chega na porta da casa de Jairo, tem flautistas tocando e vozes de choro. Quem eram? Flautistas que foram pagos para dar uma animadinha no velório, e mulheres que foram pagas para chorar no velório. Eu não estou inventando não, está no texto, depois tem tudo lá em casa. Aí Jesus para na porta de casa e não entra. Pergunta: pastor, por que Jesus não entrou? Porque Ele só faz milagre se tem um ambiente para Ele fazer. E quem são aquelas pessoas lá dentro da sala? Pessoas que foram pagas para revelar um sentimento que não era legítimo. Aí Jesus diz o quê? Jairo, tu quer que eu ressuscite tua filha? Quero. Então você vai ter que entrar e tirar todo mundo da sala. Porque sem ambiente, pastor Eric, Jesus não faz. Não é que Ele é limitado no seu poder, é que Ele está querendo nos ensinar que a gente preparou o ambiente para Ele fazer. Agora escute, tem coragem ou não, Jairo? Sabe o que Jairo fez? Entrou dentro de casa, mandou parar a flauta, mandou parar o choro. Ele disse: ó, raspa todo mundo aqui, vai. Deixa eu falar para algumas pessoas aqui, não é para todos. Quem é que está na tua sala hoje que você precisa tirar agora, para Deus fazer o que Ele deseja fazer agora? Quem é que está na tua mesa que já não é para estar mais lá e você insiste em mantê-las, que você precisa tirar agora? Flautistas e as mulheres saem. Quando passam por Jesus, elas começam a rir. Ué, mas elas não estavam chorando? Não era legítimo. Olhe para quem está lá, diga assim: atraia pessoas legítimas para a sala da tua casa. Essa é a razão pela qual muita gente não está avançando. Por quê? Porque ela está tentando arrastar para a vida delas quem ela já deveria ter deixado. Irmãs casadas, eu não estou falando aqui para você fazer isso com o seu esposo, porque você não aguenta mais ele, tá? Casou, agora aguente. Eu estou falando sobre vínculos emocionais que muitos criam com pessoas que já deveriam ficar para trás, e você insiste em mantê-las no teu convívio. Quando todo mundo sai, quem é que Jesus chama para entrar? Pedro. Quem são estes? Aqueles que receberam. Tem Pedro aqui, tem Tiago aqui, tem João aqui. É você que Ele vai levar para alguns setores dessa cidade, para rechear aqueles lugares com a glória de Deus.
Se prepare, porque muitos vão se levantar na saúde, na educação, no esporte aqui nessa cidade, carregados da glória de Deus. Muitos empresários vão começar a receber da glória de Deus, vão entrar nesses setores. Muita gente da área jurídica aqui. Se prepare, promotores, futuros juízes aqui nessa igreja vão começar a se levantar aqui, carregados da glória de Deus, para remir esses setores nessa cidade. Aí Jesus olha para a menina e diz assim: menina, levanta e anda. A menina levanta e ressuscita. Porque escute, quando existe uma frequência de fé, não existe nada que esteja morto, só dorme. Não, vou explicar isso. Eu vou repetir. Quando tem um ambiente de fé no lugar, não tem nada morto. Para Deus, só está dormindo. Deixa eu terminar. Jesus olha para o pai do menino e diz: o que eu queria eu encontrei em você. Você crê. Então, se você crê, eu posso fazer. Mas minha fé é pequena. Não importa. Pelo menos eu achei em você a disposição de querer que eu faça. Aí ele olha assim. De repente, o menino vem. Versículo 20. Põe aqui o versículo 20. Trouxeram o menino. Quando o menino viu Jesus, o que aconteceu? O espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Imagina aqui, Jesus está aqui, traz o menino, o demônio pega o menino, ele começa agora a se revolver, começa a rilhar os dentes, espumar. Pastor Eric, se acontece uma cena dessa perto do senhor, o que o senhor faria imediatamente? Menino caindo endemoniado aqui. Você vai ficar olhando ou vai expulsar o demônio? Não é? Normalmente a gente vai expulsar o demônio, né? Era isso que automaticamente a gente ia fazer. Tanto eu quanto cada um de vocês. Amém? Ou você tem medo disso? Só um lugar que eu estava aqui, de repente caiu um demônio. Todo mundo da igreja correu. Fiquei sozinho com o demônio lá. Mas esse não é o caso dessa igreja. Escute, o demônio caiu. Na nossa cabeça era para Jesus fazer o que ali agora? Expulsar aquele demônio. Mas olha o versículo 21. Jesus não expulsou o demônio. Foi fazer o quê? Conversar com o pai do menino. Ou seja, ele deixa o demônio lá, pegando o menino, e vai falar com o pai do menino. Pegue no teu espírito que eu vou te falar agora. Sabe o que a igreja fez a vida toda? Isso aqui, ó. O menino endemoniado é um sintoma. O pai é a causa. Então o que Jesus está ensinando, pastor Eric? Quando a glória de Deus vem, que constrói-se um ambiente de fé, nós vamos ter que saber separar uma coisa da outra. E não dá mais para a igreja brasileira. Escute isso, igreja brasileira. Escute isso, vou falar aqui nessa câmera. Que isso ecoe pelo Brasil e por onde for. Chegou a hora de a gente parar de querer ficar resolvendo sintomas. Chegou a hora de a gente tratar as coisas na causa. Há quanto tempo esse menino está assim? Desde a infância. Posso te perguntar, pastor? Fala honestamente. Tem condição de uma criança, uma criancinha, ela abrir portas espirituais para a infestação de demônios? Tem como? Então por onde esses demônios entraram?
Por favor, eu não quero mexer com a teologia dessa casa. Eu quero falar biblicamente para você. Eu não sei como que você acredita, mas eu te falo que eu creio no que está escrito. É assim, ó, preste atenção. Na cruz, Jesus consumou, ele quebrou toda a obra de maldição. Amém? Escute, a cruz é o lugar da conquista, não é o lugar da derrota. Muita gente trata a cruz como o lugar da derrota. Não, a cruz é o lugar da vitória, é o lugar da conquista. E o que ele conquistou? Ele conquistou para nós o direito de ter tudo aquilo que ele conquistou. É assim, ó, em Adão lá do Éden, tudo caiu, perdemos tudo em Adão. O primeiro Adão nos trouxe esse dano, perdemos tudo. Só que Cristo é o segundo Adão. E o que o segundo Adão faz? Na cruz, ele restaura tudo que caiu em Adão. Agora nós temos o direito de desfrutar de tudo que ele conquistou na cruz. Amém ou não amém? Pois bem, como é que isso funciona? É assim, ó. Romanos, põe aqui, Romanos, capítulo 10, versículo 10. Porque com o coração se crê para quê? E com a boca se confessa a respeito de quê? Deixa eu te explicar isso aqui. Tem um código aqui. Qual que é o código? Crê com o coração para justiça. Que justiça é essa? Aqui não é qualquer justiça. Aqui ele está falando o seguinte: com o coração a gente acredita no que Cristo na cruz restaurou pela sua morte. Isso aqui se chama crédito de justiça. O que é um crédito? Quem tem cartão de crédito aqui? As mulheres, cadê vocês? Quando você adquiriu esse cartão, o que essa financiadora deu para você ali? Eu não sei, para mim é muito confuso isso, porque como é que é um crédito, a gente passa e fica devendo, né? Devia ser débito, né? Mas enfim, preste atenção. O crédito de justiça nos deu o direito de acessar tudo aquilo que foi restaurado. Então na cruz, ele restaurou tudo, nos dando o direito de possuir tudo. Só que assim, não é porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados que todos estão sarados. Ou é? Não é porque ele diz que ele carregou todas as nossas enfermidades que a gente não tenha doenças. Ou é? Então se ele restaurou tudo, por que eu ainda tenho doença? Porque eu tenho o crédito, mas eu não uso o crédito. Alô? Quando você confessa o que ele conquistou, você está usando o crédito. Ok? Então isso se torna um direito seu. Só que não basta saber que tem o direito se você não sabe usar o direito. Todo mundo está compreendendo? Eu estou contando isso para explicar o que está acontecendo com o pai desse menino, com esse menino aqui. Então vamos lá. Na cruz, ele morreu e padeceu pelos nossos pecados. Então quando na cruz ele carregou todos os nossos pecados, isso quer dizer que não há mais culpa. Diga culpa. Só que assim, uma coisa é culpa, outra coisa é consequência. Deixa eu melhorar isso aqui. Digamos, o cara andou no mundão aí, teve diversas mulheres,
20 mulheres, cada uma um filho. Por quê? Porque ele estava perdido no mundo. Ok? Mas um dia ele veio aqui na comunidade cristã, conheceu Jesus de verdade, se converteu de verdade, foi perdoado, toda a culpa foi tirada e tal, e ele está livre de toda a culpa. Mas ele está livre de pagar a pensão? Por quê? Porque uma coisa é ser livre da culpa, outra coisa é ser livre da consequência. Então o que está acontecendo aqui com o pai desse menino? Tinha alguma coisa pendente, que estava dando acesso na linhagem a demônios, que estava repetindo-se sobre a sua casa. É tanto que quando Jesus liberta o menino, o que ele diz? Nunca, ou seja, nunca mais quer dizer que ele vinha de geração. Quando Jesus diz nunca mais, o que ele está dizendo? Não vai mais se repetir. Mas deixa eu te explicar. O que a gente fez a vida toda? Caiu endemoniado, sai demônio! E a gente dizia, tá vendo aí, os demônios aqui não ficam não, meu, vai embora. Aí a pessoa ia para casa, mas não fechava as janelas que estavam abertas na linhagem. Por quê? Porque ele é um sintoma. Deixa eu explicar isso aqui. Você já viu alguém que você olha e diz assim, porque o avô morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, o irmão morreu de câncer, agora ela está com câncer. Já viu isso? É normal para você? Então são prisões, são cadeias que demônios têm prendido na linhagem. E o que a gente está fazendo? A gente está resolvendo sintomas. E quando a gente só resolve sintomas, está com dor de cabeça, aí tomando a dor. Mas no outro dia vai ter o que de novo? Agora a gente nunca perguntou, por que eu tenho essa dor de cabeça? Não, a gente quer resolver rápido. É menos trabalhoso. Toma aí um Anadol, um Sorridor, e de repente passa um analgésico. Toma aí uma Neosaldina e resolve. A igreja ficou a vida toda tratando paliativos. 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 E o que Jesus está tentando ensinar para essa igreja é: não se resolve paliativos, não se dá paliativos, tem que ir na causa. Há quanto tempo? É porque aqui não dá espaço para uma conversa que eu acredito que foi muito mais que isso. Aqui Jesus está tentando mostrar para ele: você é a porta que está aberta na sua linhagem, para os seus filhos receberem todos esses créditos malditos. Mas se você crê hoje, por exemplo, é assim, ó. Vem aqui, 4 homens, homens de fé e coragem. Vem aqui, 4 homens. Não tem não homem aqui, é? Macho, eu quero homem macho. Isso. Aí, ó, gosto de ver assim, homem macho. Aí. Não, homem macho cai, mas se levanta. Coloca aqui, por favor, Êxodo 20, versículo 5. Não adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita o quê? Dos pais em quem? Nos filhos. Até quando? Então é mais ou menos assim, ó. Avô, pai, aliás, bisavô, avô, pai. Então quantas gerações? 1, 2, 3, 4. Ele está dizendo assim: eu visito até a 4ª geração. Dos que? Tem algumas traduções que vão dizer que ela puxa mais para o original. Não é aborrece, é rejeita. Rejeita. Agora, olha o próximo versículo. E faça o quê? Até quando? 1, 2, 3, 4.
dos que guardam e amam os meus mandamentos. Presta atenção. Ele não está dizendo sobre morar. Ele está falando sobre visitar. Porque ele não vem invadir. Ele vem sondar com a visita se você quer recebê-lo. É assim, ó. Ele veio no... Como é seu nome? Moacir. Moacir? Aymar. Olha aí o mar. Aymar, aqui é o mar, viu? Seu bisavô Aymar. Segura aí. Aymar, eu fiz uma promessa que eu visitaria as gerações. E eu estou te visitando hoje, Aymar, para saber se você deixa eu entrar aí, para eu poder tocar todas as suas gerações a partir de você. Aí digamos que Aymar olhou assim e disse: não, eu não quero, porque eu aprendi que eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim, porque os meus pais disseram que a religião é essa aqui e tal. Tudo bem, Aymar, tudo bem. Você não quer? Tudo bem, eu só queria cortar aqui em cima toda a prisão na linhagem que vai impedir as suas gerações futuras desfrutarem das minhas bênçãos. Mas tudo bem, você não quer. Tudo bem. Passou Aymar. Como é seu nome? Wellington. Eu visitei o seu pai, Aymar, e quis entrar nele, na história de vida dele, no coração dele, para poder te abençoar e abençoar os teus filhos. Mas o teu avô, aliás, o teu pai não me recebeu. Você, Wellington, você quer me receber? Aí digamos que o Wellington diz: não, se o meu pai não quis, eu também não quero. Tudo bem, Wellington. Como é seu nome? Jairo. Eu visitei o seu avô e o seu pai para saber se eles me recebiam, porque eu visito as gerações. E eu estou te visitando agora, você é a bola da vez. Eu quero entrar aqui para poder cortar aqui em cima toda a ligação na linhagem que te prende, de coisas que você faz hoje que você não sabe por que você faz, mas porque tem ligações com a sua linhagem. E eu quero cortar hoje. Ele também não quis, rejeitou. Aí ele veio hoje no Moacir. Moacir fala sobre mim e você. Moacir, eu fui no teu bisavô, fui no teu avô, fui no teu pai, para cortar na linhagem, porque eu quero resolver na causa, Moacir. Eu não quero resolver sintomas. Só que nenhum deles abriu o coração para me receber, para poder te tocar, cancelar, e a partir de você nenhuma maldição vai se repercutir sobre os teus filhos até 1000 gerações. Então, Moacir, você quer abrir hoje a janela do teu coração, a porta, para eu entrar e cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, aqui, e aonde foi aberta essa porta, e nunca mais vai se repetir nas suas gerações o que o teu bisavô, o teu avô e o teu pai repercutiram e viveram como realidades destrutivas. Sabe, essas situações financeiras, esses ciclos repetidos de fracasso que vem se repetindo na sua linhagem, hoje, se você abrir a porta do teu coração e deixar eu entrar, eu vou te mostrar onde foi que aconteceu. Foi aqui no teu bisavô. Fracassos financeiros porque investiu dinheiro em prostituição, investiu dinheiro em prostíbulo, investiu dinheiro em feitiçaria, investiu dinheiro em lugares que não eram eu. E aí isso trouxe prisões na linhagem financeira. Se hoje você vive uma situação financeira que você não entende, você diz: meu Deus, trabalho tanto, dou dízimo, dou oferta, sou fiel, e parece que não rompe. Por que não rompe? Tu deixou entrar? Então, a partir de hoje, eu estou cortando aqui, aqui, aqui e aqui, e daqui para frente nunca mais. Quem pode ficar de pé nesse lugar nessa noite?
Não me abandone, por favor. Escute. Escute, porque aqui eu encerro. Eu não sei quem é você. Eu não sei como você chegou. Mas se essa é uma palavra que você olha e diz assim, faz sentido. Eu quero viver esse nunca mais. Agora eu entendi algumas coisas que eu não estava entendendo. E eu quero dar um passo para abrir as portas do meu coração, para ele entrar. E nunca mais, nem em mim, nem nas minhas gerações futuras. Sai do seu lugar. Vem até aqui à frente. Pode ser. Obrigado, viu? Obrigado, equipe. Sai do seu lugar, vem cá. Vem aqui no altar. Nunca mais. O diabo nunca mais vai prender ninguém nesse lugar. Choraca, fecha os seus olhos. Tenha liberdade agora. Com o coração você crê na palavra que foi ministrada, mas é com a sua boca que você vai cancelar. É com a sua boca que você vai dizer nunca mais. Ciclos repetidos de fracasso na minha vida, nunca mais. Pastor Eric, há uma unção tão poderosa aqui, meu Deus. Você que está em casa aí também assistindo agora, há uma unção que vai invadir teu quarto, a sala da tua casa, e vai cancelar toda obra maldita que se repete sobre a tua linhagem hoje. Se joga, irmão. Choracalaralaba, sorabacalaralaba. As cadeias estão começando a cair aqui agora. Se prepare, porque uma libertação vai começar a acontecer aqui agora. Um corte vai começar a acontecer aqui agora. Algemas vão começar a cair aqui agora. Caiam algemas agora. Receba em nome de Jesus o toque da glória de Deus. Não vai mais se repetir sobre ti. Não vai mais se repetir sobre ti. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Cadeias estão se rompendo sobre ti, moça. Eu vejo as prisões se abrindo para ti hoje. Eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas eu vejo muitas repetições na sua linhagem. E hoje o Senhor te trouxe esse lugar para cortar na tua linhagem toda a cadeia de opressões. Cadeia checa, soria calaralabas. Receba agora. Receba agora. Receba. Chorabaca, chorabacalaralabas. Sim, nunca mais.
nunca mais. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Diga isso. De Deus. Diga isso. Hoje eu me posiciono. Hoje eu me posiciono. Chorabacá, sorabacá, laralabas. Isso. Isso. Você não é escravo. Você é filho de Deus. Você é livre. Amém? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Quebrou. Quebrou. Uma nova história Deus está construindo a partir de agora. Uma nova história Deus está construindo a partir de agora.
Amém? Levante suas mãos, vamos orar e encerrar esse